Timeout número 26 começando, meus amigos. Estou aqui na função de Pedro Narducci desta vez. Como está, meu querido? Eu tô excelente, cara, mas impossível estar melhor que você, né, Alex? Exato, meu amigo. O Philadelphia Eagles está no Super Bowl. Graças a Deus, seremos. Vamos pelo Go sonho, Birds. Pepe. Go Birds! Go Birds! Apenas isso, meu querido. Então, neste programinha, teremos o Momento Clubista de volta, certo? Para poder comemorar aqui. Bolsa Timeout, respondendo perguntas da audiência, falaremos das finais de conferência, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, família, antes de começar o Momento do Gigante, vocês vão dar like aqui nesse vídeo, vocês vão se inscrever no canal do Edson no Brasil, certo? Porque teve reunião de pauta e já tem esse timeout, agora a cobertura do Super Bowl a gente chega com tudo. Vai ter playbook também, certo? Esse final de conferência, então vocês apoiam o nosso trabalho fazendo isso. E falando em bom trabalho, Pepe, Philadelphia Eagles está no Super Bowl, meu amigo. Não tem jeito. O oráculo estava errado, mas ele prefere ser feliz do que ter razão. Então, e você viu a foto que eu coloquei na tarja? Que foto linda. Esses dois aí que estão num amor, mas você viu a coletiva do Jalen Hurts que ele falou também? Não vi, não. Não, ele falou assim, perguntaram sobre o Nick Sirianni, né, o que ele tava achando do trabalho e tal. O Hurts falou assim, não, ele fez um trabalho muito bom e ele me tirou um pouco da jaqueta de força também nessa partida. Cara, pô, não vi isso não, mano. Que isso? Eu vi isso agora há pouco antes de entrar aqui, mano. Então ele falou assim, soltaram um pouco as correntes, olha o que acontece com o jogo aéreo, né? Porque assim, claramente tem uma orientação pro Jalen Hurts cuidar da bola e não atrapalhar mais do que tentar forçar as coisas, né? Porque o time já é bom o suficiente. Então nesse jogo, provavelmente, né, deixaram o moleque solto e aí, né, ele jogou muito bem passando a bola também. Mas, meu querido, estou muito feliz, certo? Amassamos o Washington Commanders, que tava uma falazada já. Mano, irmão mais novo, fica suave, tá? Quem sabe aí no futuro. Nesse momento é outra história, certo? Esse time tá em outro momento, mano. Esse time do Philadelphia Eagles tá em outro momento, certo? Sim. E aí, mano, passeou nesse jogo, né? Então, esse ataque terrestre aí, principalmente 7 touchdowns, nunca tinha 7 touchdowns terrestres, nunca tinha acontecido na era Super Bowl, uma coisa muito absurda, né? Ainda acontece no final de conferência, 55 pontos, recorde, sabe? Essa defesa também jogou muito bem. E aí, mano, eu quero primeiro saber de você, antes de eu entrar mais aqui nas coisas clubistas, né? Pra também não ficar tão parecido com a reunião de pauta. Se você não viu nossas impressões na segunda-feira, tem que ir lá assistir a reunião de pauta. Exato. Certo? Ele fica gravado, é muito legal. Você só não vai participar dos debates ao vivo, mas é legal mesmo assim. É isso, nosso programinha pós-rodada. Ele é igual o penseiro do Harry Potter, sabe? Que a gente só chega ali, tira tudo que tava ali da rodada, exatamente. Né? Muito bom. Quero saber de você, Pepe, quais são as impressões dessa temporada do Philadelphia Eagles para além desse jogo que tá aí sendo o representante da NFC neste ano? Primeiro eu queria dizer que é muito estranho estar com o quadrado verde em torno do meu rosto e o quadrado vermelho em cima do seu. Então, o PP Designer falhou nesse quesito. Cara, foi uma temporada do Philadelphia Eagles muito mais silenciosa do que ela deveria ter sido. Eu acho que isso acontece muito porque o quarterback não teve um ano de 40 touchdowns. Mesmo ele tendo tido aí os seus 14 touchdowns corridos, né? E foram só 18 passados, então parece que as pessoas ignoram os touchdowns totais ainda, né? E um quarterback como o Jalen Hurts, ele precisa desse elemento do jogo terrestre, não porque ele corre muito com a bola, mas porque dentro da red zone ele é muito perigoso, especialmente quando o time chega nas 5 jardas finais. O Philadelphia Eagles é um daqueles poucos times que, se chegar na linha de 2 jardas, você sabe que eles vão anotar um touchdown. Coisas que alguns outros times têm dificuldade. Até mesmo dessa temporada, os 49ers, os Bills tiveram dificuldade contra o Kansas City Chiefs. Então, é um mérito muito grande de todo esse ataque que voltou para essa temporada, eu senti com muito mais leveza, com um peso menor em cima dos ombros. Ano passado o time estava muito bem, e aí assim que uma coisa deu errado, todas as outras deram. E esse ano, quando o time ameaçou ter um momento ruim ali, depois daquela derrota para o Tampa Bay Buccaneers, logo teve a bye, o time engatou aí 10 vitórias seguidas, e só foi perder depois porque o Jalen Hurts se machucou. Então, um time que sabia das suas limitações e soube explorá-las muito bem. Você citou aí o Jalen Hurts, né, que nas próprias palavras dele estava sendo contido pelo treinador.
mas isso foi uma resposta ao alto número de turnovers que ele estava tendo no começo da temporada, né? Até no primeiro jogo contra o Green Bay Packers, o Jalen Hurts teve 3 turnovers. Então, eu entendo essa atitude dos Eagles focarem mais nos outros aspectos para colocar na mente dos jogadores aquela coisa de, mano, se a gente não errar, a gente não perde. É só a gente não entregar a bola pro adversário, é só a gente não cometer erros bobos. E eu acho que tá tudo bem. Essa mística que o quarterback precisa ser espetacular o tempo inteiro é uma mística que faz muitas vezes os fãs interpretarem errado o esquema do Shanahan, interpretar errado toda a carreira do Tom Brady até ele ter 50 touchdowns e tal. Essa coisa do game manager. E esse ano o Jalen Hurts foi game manager durante muitos momentos. E esse foi o grande trunfo do Philadelphia Eagles. Você via o Jalen Hurts se contentando com os passes curtos, né? Com esses screen passes que eles adoram fazer, com o Dallas Goedert, com o A.J. Brown, esses passes curtos. Cara, quantas vezes a gente já não viu essas slants, essas glances no A.J. Brown, numa RPO, esses passes rápidos que o Jalen Hurts nem tem leitura, ele só pega a bola, joga no A.J. Brown e deixa ele fazer as paradas. Às vezes funciona, às vezes não. Mas é sobre o processo, é sobre como esse time encontra as formas de vencer, e tudo isso para dizer que a alma desse time é o jogo corrido. O Saquon Barkley faz 120 jardas corridas com a maior facilidade do mundo, e você nem percebe mais. Nesse último jogo ele teve só 119 jardas, mas ele teve 3 touchdowns também. No jogo anterior ele teve 200, e você nunca sabe quando vai sair uma corrida de 40 jardas do Saquon Barkley. Ele fez isso parecer algo normal. Nessa pós-temporada, ele teve 3 touchdowns com mais de 60 jardas. Isso nunca tinha acontecido na história da NFL. E a NFL tem mais de 100 anos. Então, é um time que é muito completo, que arrumou a defesa, que conseguiu aí trazer 2 bons linebackers para essa temporada. O Nakobe Dean, que se machucou, já estava no time, mas que deu um salto de produção esse ano. O Zac Bond, que vem na free agency e salva essa unidade, que você mesmo já tinha comentado aqui várias vezes. É uma unidade que nunca foi muito bem endereçada via draft. E os calouros, cara, Cooper DeJean, Quinion Mitchell, salvaram essa secundária. O Jalen Carter jogando muito bem esse ano, Nolan Smith aparecendo. Então, foi um time que fez os movimentos necessários na off-season e está sendo compensado agora com essa vaga do Super Bowl, Alex. Exato, meu querido. Então, é um time que entendeu muito bem o que aconteceu na temporada passada e fez uma off-season brilhante para corrigir isso, né? Howie Roseman não atuou um dos melhores general managers da NFL. Então, teve gente falando assim, eu lembro da torcida querendo, né? O Sirianni indo embora e tal. E eu falei, cara, o Eagles é um time muito competente para fazer isso. Então, eles vão dar uma chance pro Nick Sirianni e vão remodelar o time, certo? De forma aí que corrige os problemas. Então, Vic Fangio, Kellen Moore, Saquon Barkley, Cooper DeJean, Quinion Mitchell, Zac Bond, todo mundo veio nessa off-season. Sabe? Agora é um time completamente diferente. O Vic Fangio ajudou a desenvolver esses caras. Nolan Smith, né? Kobe Dean, como você citou, o Jalen Carter, cara, que teve uma temporada brilhante aí pra ser, não vai ser de fato, mas assim, jogador defensivo do ano, sabe? É esse tipo de nível que ele tá jogando, né? Do outro lado, cara, você tem uma linha ofensiva de elite, você tem A.J. Brown, você tem Devonta Smith, você tem Dallas Goedert, certo? E aí você também tem um quarterback que é fator de soma. É sobre o time do Philadelphia Eagles, certo? Exato. Então, o quarterback não é o melhor quarterback do mundo, não é o melhor quarterback, não importa. Ele é um quarterback que funciona com esse time do Philadelphia Eagles, é um quarterback que lidera esse time do Philadelphia Eagles, é um quarterback que é fator de soma para esse time do Philadelphia Eagles. E eu não gostaria de fosse de nenhuma outra maneira, sabe? Então, essa dupla aí funciona, certo? Porque tem muita ajuda? Sim. Que bom, eu torço pro time, eu não torço pra um cara só, Exatamente, exato. Então, cara, funciona, né? E nesse jogo aí, quando precisou do Jalen Hurts, ele apareceu, sendo fator com as pernas, com o braço, né? Então, ele faz ajustes na linha, né? Então, tem touchdown, não sei como, que é o Jalen Hurts que troca, né, a jogada. Então, é bem isso, né, cara? Então, é um Philadelphia Eagles que tinha esse objetivo no começo da temporada, né? Depois de bater lá na porta do Super Bowl, ter um jogo quase perfeito e perde pro Chiefs. No ano seguinte, dá uma derretida do meio pra frente, né? E esse ano ainda a gente tá nessa janela, então o Philadelphia Eagles tá num momento muito agressivo, certo? Pagou o A.J. Brown, pagou o Devonta Smith, tá pagando o Goddard, renovou com o Hurts, tá pagando o Saquon, né? E depois vai pagar essa conta. Mas a gente tá nessa janela que dá pra ganhar agora e tá provando que tem como, certo? E aí, PP, conquista aqui a conferência, né? De forma muito merecida.
né? Um time que foi a seed 2, né? E aí o Washington fez a boa de eliminar o Detroit Lions antes, né? E aí chegou ali na final de conferência. O talento do Philadelphia Eagles foi superior ao Washington Commanders e os Eagles acho que é o representante correto para essa temporada da NFC. Sim, é o time que chegou mais inteiro no final da temporada. Não é sobre você vencer 15 jogos na temporada regular e enfiar 40 pontos 6, 4, 5 vezes nos adversários. É sobre você chegar na pós-temporada e ter a competência suficiente para ter um jogo defensivo, como foi o jogo contra o Green Bay Packers, né, que o time fez só 22 pontos, mas segurou o adversário a 10. De você ter um jogo como você teve contra os Rams, que quando precisou, eles impediram o game winning drive, e aí você é recompensado com 55 pontos numa final de conferência, que é sempre algo muito bem-vindo. E a gente vai falar ainda sobre o Super Bowl, sobre esse matchup contra os Chiefs. Não é fácil. A gente sabe que chegou no momento em que as coisas precisam dar muito, 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 muito certo para você conseguir vencer esses caras. Porém, pode acontecer. E se um time chega no Super Bowl, é porque ele tem condições de ser campeão do Super Bowl. Os Eagles podem não ter sido o time explosivo que foi seed 1 em 2022, mas não precisou ser. O Detroit Lions fez esse papel, mas infelizmente as lesões pegaram e eu não acho que a NFC teria uma representatividade melhor no Super Bowl se fosse o Detroit Lions esse ano. Então, eu concordo muito com você nesse sentido. Agora, uma coisa que eu preciso dizer também, cara. Jalen Hurts, ele teve as críticas merecidas ao longo da temporada, porque ele não atuou bem sob pressão, muitas vezes escapava do pocket sem ter a necessidade de fazer isso, e talvez por isso o time tenha dado uma segurada nas opções dele, simplificado leituras e etc. Mas você sabe muito bem que ele é um cara muito bom no pré-snap, que ele lê muito bem a jogada. Você fez até uma análise no último playbook, inclusive assistam, ficou ótimo o programa. E o mais importante pra mim, cara, o Jalen Hurts não some do momento. Ele é um cara confiante. Ele é um cara que transmite a energia necessária para os companheiros. Então, é aquela coisa do quarterback que está passando por um mau momento e o quarterback que é ruim. O quarterback que é limitado. Não acho que o Jalen Hurts é limitado, apesar dele ter limitações. Todo quarterback tem um limite de onde ele consegue produzir. Mas o limitado é aquele cara que talvez ele limita o time também. O Jalen Hurts não é esse cara. O Jalen Hurts é o cara que, em um determinado momento, se ele estiver num dia inspirado, se os Eagles precisarem dele, ele pode aparecer. Ele pode ter um jogo num Super Bowl de 4, de 5 touchdowns, de 340 jardas passadas, como ele teve em janeiro, em fevereiro lá de 2023. Então, eu acho que o melhor Hurts pode aparecer no Super Bowl. Pode aparecer aquele cara gunslinger que solta o braço no fundo do campo, porque se for essa a versão que os Eagles precisarem, a gente sabe que ele consegue fazer. Agora, se não for, tá tudo bem também. Eu super toparia os Eagles vencendo o Super Bowl com o Jalen Hurts tendo 180 jardas e 4 touchdowns, mas sendo 3 corridos em touch-push. Mano, se for isso que é necessário, pode ser tudo de bem. Jeito, tudo bem, cara. Interceptações. Exatamente. O Mahomes não passou por 200 jardas no Super Bowl que ele ganhou dos Chiefs, dos Eagles. Ele passou por 100 e 3 touchdowns, mas assim, ele fez o que precisou ser feito pra ganhar. Então, vai ser um jogaço. A gente chegou nesse momento, que é o momento mais legal da temporada, e é isso que a gente quer ver, um jogaço igual foi lá em 2023. E você tá confiante, Alex? Eu tô te perguntando isso numa segunda-feira, é meio foda, mas como que tá seu coração hoje? Mano, eu preciso estudar, certo? Pra esse matchup. Mas, mano, essa coisa aí que você falou. Tipo, até gostei dessa diferenciação do limitado com limitações, sabe? Acho que eu mesmo uso o termo limitado e acho que essa diferenciação faz, inclusive, mais sentido, né? Porque o Jalen Hurts é um cara que soma para o time, apesar de ter limitações, né? Então, nem tanto ao mar, né? Vamos colocar Kenny Pickett, ele não é mais o quarterback da franquia, precisamos de outra alternativa. Nem tanto a terra, o Jalen Hurts, né? É um dos melhores quarterbacks da NFL e ele é quarterback de elite porque ele ganha, né? Então, acho que fica aí um pouco nesse meio termo. Ao mesmo tempo, Pepe, acho que é justamente esse ponto que você traz, mano. Ele é um cara que eu sei que eu posso contar com ele quando a coisa aperta. Sim. Então, mano, esse é o tipo de jogo que eu sei que eu posso contar com ele, que o time é muito bom. Eu acho que esse Philadelphia Eagles é melhor que aquele Philadelphia Eagles de 2022 e esse Kansas City Chiefs é pior do que aquele Kansas City Chiefs de 2022. Então, assim, em tese,
né? Agora o Philadelphia Eagles também tem a experiência que o Chiefs já tinha. Aquela coisa, mano. Mas eu tô avisando aqui desde agosto, PP, o que vai acontecer. Então, eu não sei como é que eu tô me sentindo ainda não, mano. Timeout da semana que vem. A gente conversa mais sobre esse Super Bowl, certo? Maravilha. Cara, você já pensou em começar a investir nos Estados Unidos, mas achou que era complicado ou que precisava de muito dinheiro? Nada disso. É o seguinte, a Webull, que tem mais de 40 milhões de downloads no mundo inteiro, acabou de chegar no Brasil e você pode abrir a sua conta grátis, um aplicativo todo em português, que você pode investir a partir de $5, isso mesmo, $5 em ações fracionadas sem pagar corretagem. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir o link ou o QR Code que tá aqui e vai abrir a sua conta grátis na Webull, certo? Bolsa Timeout, oferecimento da Webull. Separamos duas afirmações aqui e para quem não conhece o programinha, ou a gente compra, a gente mantém ou vende essas ações do nosso portfólio da NFL, certo? Então, meu amigo PP, o Josh Allen é um quarterback que pipoca na pós-temporada. O que você faz com essa ação? Repetindo a ação do Lamar Jackson da semana passada, né? Exato, é o mercado, PP, nos entregou essa daqui novamente. Cara, é impossível manter ou comprar essa ação. Eu vendo. A derrota contra os Chiefs não tá na conta do Josh Allen. Ele pode ter errado uma leitura ou outra aqui, mas, cara, no momento onde era uma 4ª para 5, mesmo com 3 jogadores em cima dele, se você vê na câmera de trás, ele coloca a bola no exato ponto onde ela não poderia ser interceptada, ela caiu, ele deu uma chance pro jogador dele fazer a recepção. Então, é diferente de você falar que ele não tem responsabilidade na derrota. Você tem que responsabilizar todos os jogadores por um resultado negativo. Mas o Josh Allen é aquele cara que ele não foge do grande momento. E essa é a diferenciação para mim. O quarterback que pipoca, apesar de eu não gostar desse termo, seria aquele cara que sempre que o time precisa dele, ele some. Seria talvez o Justin Herbert. Seria um termo mais apropriado para falar do Herbert, que sumiu no segundo tempo contra os Jaguars, que subiu durante o jogo inteiro contra os Texans. Agora, o Josh Allen jogou pra caramba ontem. Ele pode não ter feito o melhor jogo da carreira dele, mas ele já fez o melhor jogo da carreira dele em outros jogos, como foi nos Chiefs em 2022. Então, pra mim, não faz o menor sentido dizer que o Josh Allen é um quarterback que pipoca na pós-temporada. Eu vendo e gostaria de nunca ter nem tido a opção de comprar esta ação, Alex. E você? Eu também vou vender essa ação, Pepe. Acho que esse termo aí, por mim, a gente não precisa rotular ninguém dessa forma, certo? Mas eu gosto desse olhar que você traz, né? Do tipo, cara, o pipoca é o cara que não aparece quando o time precisa. Eu não acho que é isso que representa o Josh Allen. É um cara que, mesmo quando perde, certo? Para esses jogos aí no Kansas City Chiefs na pós-temporada, joga muito bem. Porque vitória e derrota não é estatística de quarterback. Então, cara, o Josh Allen fez um jogo muito bom. Foi perfeito? Não foi, definitivamente. E talvez é isso que precise contra o Kansas City Chiefs. Mas não acho que isso seria suficiente para colocá-lo nesse ponto de, cara, quando ele, né, foi necessário, quando o momento grande chegou, que seria ganhar do Kansas City Chiefs ali, né, fora de casa, numa final de conferência, então com tudo em cima dele, ele não performou bem o suficiente para isso, sabe? Então, eu vou vender essa ação. Acho que continua sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, por mais que não tenha jogado em nenhum Super Bowl. O que, bom, lá na frente, né, a gente discute sobre isso, sobre legado, etc. Mas performance é bem diferente de narrativa, de história, de que as pessoas acham. Então, pra mim, continua sendo um dos melhores quarterbacks da liga, inclusive na pós-temporada, por mais que esse ano não vá representar a conferência. Certo? A nossa outra afirmação, PP. O mercado pergunta se Jayden Daniels é o melhor quarterback da Conferência Nacional. O que você faz com ela? Eu hoje mantenho, porque eu acho que está em aberto o melhor quarterback da Conferência Nacional. Eu olho para caras como Brock Purdy, Dak Prescott, Jalen Hurts, que são ali os melhores quarterbacks dessa conferência, o Matthew Stafford, e eu fico assim, cara, será que eu consigo cravar um aqui como o melhor dessa conferência? O Jordan Love, o Jared Goff, eu acho que está muito aberto, cara. E o Jayden Daniels é um cara que teve talvez a melhor temporada de rookie da história da NFL. Levando em consideração também os playoffs, ele fez uma excelente corrida nesse playoffs. Chegou numa final de conferência com um time
que a gente nem colocava como cotado para chegar nos playoffs. E ele já conseguiu ser o carro-chefe dessa equipe, desse ataque. Então, eu vejo muito potencial nele, mas eu não sei se eu consigo cravar no momento que ele é o melhor quarterback da NFC. Eu não sei se eu consigo cravar que ele é o melhor quarterback da divisão dele. As coisas estão muito em aberto. Eu vou tomar esse cuidado a partir de agora, porque ano passado eu me empolguei muito com o CJ Stroud e eu vi que as coisas não são bem assim. Sempre existe, pode existir o rebote de um ano para o outro, né? O crescimento, como você bem disse, ele não é linear. Pode ter um setback para no futuro você ter mais passos para frente. Então, não quero me comprometer neste momento, não vou nem comprar nem vender. Eu vou manter essa ação e ver o que o futuro me traz com ela. E você, Alex? Cara, você roubou a graça do que eu ia fazer, porque eu também vou manter esta ação. A gente tá muito sincronizado, cara. Pelo amor. Exato, cara. Então, seguinte, eu vou manter porque, no momento, não acho que seja. Certo? Eu acho que você tem o Matthew Stafford aí, eu acho que você tem o próprio Jalen Hurts, são caras, né, Dak Prescott, Jordan Love, eu acho que a experiência desses quarterbacks é fator para eles, enquanto o Jalen Daniels não tem tanta experiência assim, certo? Ao mesmo tempo, acho que o Jalen Daniels traz um fator aí, né, esse scramble dele que é tão bom, né, o melhor desde o Lamar Jackson, por exemplo, né, chegando aí na liga, e mostrou que isso se traduziu nessa primeira temporada. É um cara que consegue queimar blitz, certo? Que é uma característica aí de bons quarterbacks, mas ao mesmo tempo acho que tem muita coisa ali do esquema do Cliff Kingsbury, certo? Mas que ele ainda não tenha tanto talento ofensivo ao redor dele, né? Ele já consegue produzir e de maneira sustentável. Acho que esse é o ponto. A mesma coisa que eu falava do Love e do Stroud ano passado. Eu acho que isso já o faz o melhor quarterback da conferência? Acho que não. Acho que ele ainda não tem experiência suficiente para isso. Essa última final de conferência, contra os Eagles, foi um jogo em que isso faltou, por exemplo, na minha opinião. Certo? Essa experiência do lado do quarterback, né? Então, eu vou manter aqui porque eu acho que ele tem potencial para. Não significa nem mesmo que ano que vem já vai dar para considerar. Né? Acho que o Jalen Hurts ainda é melhor que ele, Matthew Stafford, Dak, né? Acho que tem muita gente aí que ele precisa me mostrar ser mais consistente ao longo dos anos para poder afirmar isso, mas já é um cara que eu estou comprado como um possível franchise quarterback aí, né? Coisa que eu não esperava tanto assim vindo do college, então ele já mudou minha opinião a respeito disso, certo? Mas ainda vou ser um pouco conservador aqui, vou apenas manter. Eu acho justo, amigo, acho justo. Essa cautela é importante ter com os quarterbacks, para que a gente não todo ano fique colocando o carro à frente dos bois, né? É sempre um debate que é legal de fazer, mas ao mesmo tempo ele não é tão rico. Ficar discutindo todo ano quem que é o melhor quarterback entre fulano e beltrano. Mudou tanto assim as coisas num ano ou a gente está discutindo só o resultado? Então, eu não me importo de ser visto como paciente, talvez, sabe, em relação a isso. Não é aquela coisa assim, é o melhor do mundo, aí o Stroud esse ano, o Stroud é bust, sabe, aquela coisa sempre extremista. Cara, calma. O Bryce Young, pô, o Bryce Young. Exato, vai falar que você não tá feliz de ter errado. Pô, eu tô mega total, feliz. Mano. Acho que essa é a única história unânime, né? Que tá todo mundo feliz que o Bryce Young tá dando certo, cara, sabe? Sim. Esse tipo de coisa, né? Até o próprio Bryce Young, eu não tava otimista, achei que não dava, sabe? Então, tipo, depois de 18 jogos, 20 jogos, que eu fui falar, mano, acho que realmente não dá mais, e deu, sabe? Mesmo assim, então, mesmo sendo paciente, a gente se erra, né? Então, não acho que tem a liga chegar aqui e falar, deixa... é isso aí, pronto, né? É uma liga que nos deixa humilde a cada semana. Exato. Sempre que você tomar algo com certeza, a NFL vai vir te falar, toma então. E por isso sobre que a gente ama tanto. Exato. Quer que eu bote a vinheta enquanto você... Calma, vamos lá. Mais uma vez pra pegar ela inteira. Sessão de terapia. Nossa querida sessão de terapia, meus amigos. Mano, estou ansioso para ouvirmos este som em breve, certo? Lá no NFL em Brasa, né? Será verdade! É verdade! Precisa usar a linha amarela pra ir pra arca? Então, mano, não sei, mas se não precisar, a gente dá um jeito de usar. Inclusive, galera, vou aproveitar para divulgar aqui. Estaremos no NFL em Brasa no sábado. Sim. Tá bom? No domingo não, mas no sábado estaremos lá no NFL em Brasa e vamos jogar o Flag em Brasa. Então, vocês verão o quarterback Pepe Narducci, head coach Pepe Narducci, coordenador ofensivo Pepe Narducci e o wide receiver Alex Porto. É literalmente a dupla A.J. Brown e Jalen Hurts mineiros. Então, estejam lá e utilizem o cupom ENDZONE20
para garantir 20% de desconto no seu ingresso do NFL em Brasa. Certo! Certo, meu amigo. E aqui, a audiência faz parte do nosso querido programa, certo? Então ela mandou essas perguntas aqui que eu separei, joguei lá na caixinha do nosso Instagram, sigam a gente no Instagram, certo? Então, a primeira delas, Pepe, se não fosse a arbitragem, o Buffalo Bills teria vencido a partida, Pepe. Alex, a arbitragem errou no último lance do jogo? Não foi, Pepe, não foi. A arbitragem fez um TD pros Chiefs? Não foi dessa vez. Quase pros Eagles, mas pros Chiefs não fez. Nossa, quase pros Eagles. Ai, galera. Não sei. A verdade é essa, não sei. Perguntas hipotéticas daqui pra frente eu vou responder sempre assim, amigo. Tipo, ainda mais se for sobre a arbitragem. Então, se eles tivessem acertado todas as causas do jogo, quem que teria vencido? Não sei. O jogo seria diferente. A verdade é essa. Então, se o debate é que existe um favorecimento da arbitragem com os Chiefs, se existe uma vontade da arbitragem de colocar os Chiefs em situações privilegiadas, eu vou dizer que não, que eu não vejo dessa forma. E que se eu visse dessa forma, talvez eu não gostasse tanto da NFL. É algo que eu prefiro ser ingênuo de acreditar que existe idoneidade nas ligas esportivas, que você tá vendo de fato algo autêntico, tanto no futebol, quanto do futebol americano, tanto no basquete. Então, cara, não, pra mim, não sei. E você, Alex, você acha que teria ganho? Tudo na vida é 50-50, né, Pepe? Podia ter ganhado, podia não ter ganhado. Pronto, exato. Tá respondido. Exato. Mas, cara, acho que, primeiro, a gente fez um leve desabafo, assim, no reunião de pauta, então, de novo, assistam. Mas respondendo a pergunta aqui, né? Cara, eu não acho que foi a arbitragem que definiu o resultado. Acho que existem jogos em que isso acaba, né, sendo definitivo, mas não acho que esse foi o caso. Né? E não acho que é de propósito, como você coloca assim. Eu acho que são pessoas. Juízes erram, sabe? E juízes, né, no jogo contra o Texans, por exemplo, que foi muito mais escancarado, sabe? Eles erraram mais de fato pro lado do Chiefs, sim. Né? E acho que isso diz que a arbitragem, né, ajuda o Chiefs toda semana? Não acho. Né? Nesse jogo não acho que foi por esse lado. Acho que foram lances difíceis, certo? Lances que poderiam ter ido para um lado ou para o outro, talvez, mas eu acho que o Buffalo Bills não se colocou em posição de cometer menos erros do que o Chiefs. Fato é esse, né? Então teve conversões de 2 pontos que não entraram, teve quartas descidas em sneaks que o Bills foram displicentes, certo? O próprio Josh Allen, né, quase foi interceptado, então aquela coisa do Chiefs também. Se o Chiefs, né, intercepta aquela bola. Então essa coisa do hipotético, né, Pepe? Exato. O que eu acho é que a arbitragem pode melhorar. Isso sem sombra de dúvidas. Acho que você pode fazer isso ser o único emprego dos árbitros na off-season. Eu acho que você pode abraçar mais a tecnologia, certo? Põe um chip na bola que eles estão tentando fazer. Coloquem mais faltas revisáveis. Por que não usar o replay em mais faltas? O jogo vai demorar um pouco mais. Mas aí fica mais justo, certo? O VAR, quando chegou aí no Brasil, né, no futebol, né? Então, acho que tem muito esse lado assim, cara, use a tecnologia a seu favor sempre. Então, a arbitragem pode sim melhorar. A gente pode evitar a maior quantidade possível de erros humanos, mas eles sempre vão estar lá. São pessoas vão errar. Então isso faz parte do esporte. Não coloque seu time em posição de depender da arbitragem. É isso que eu diria, certo? E é muito sobre isso e também sobre repensar a figura do árbitro. Tem algumas faltas que não adianta você colocar uma revisão em toda a jogada. Por exemplo, holding. Holding é uma falta que o árbitro marca de acordo com a seriedade, o absurdo do holding, porque tem holding em toda jogada, basicamente. Então ele precisa também ter esse controle do dinamismo da partida. Se ele marcar um holding em toda jogada, o jogo vai ter 6 horas de duração e vai ter 7 minutos de bola rolando. Agora, o que eu acho que poderia acontecer é o seguinte: algumas decisões deveriam ser decididas por vídeo, por árbitros que não estão em campo. Por Nova York, talvez, pela central da arbitragem do estádio. Porque são coisas objetivas. A bola passou tal ponto. O jogador, ele cometeu um pass interference, que são faltas mais isoladas, são faltas mais específicas. E as decisões deveriam ser rápidas. Então, assim, o árbitro em campo, pra mim, ele não deveria marcar esse tipo de falta. Acabou a jogada, escuta aqui no ponto, revisão de falta. Beleza. Aí ele solta aqui. Se Nova York
falou pra ele, cara, passou. Cara, não passou. Joga a flanela. Tá ligado? Então, anuncia pro pessoal, foi first down, não foi first down. Porque algumas coisas, eu não sei se a gente precisa dessa subjetividade, mano. O que adianta o árbitro ir lá, ficar vendo na tela, ficando procurando a imagem, se você pode transferir essa responsabilidade pra Nova York, né? Então, é sobre a modernização da profissão. E é como você falou, cara, os árbitros, se eu não me engano, eles ganham cerca de 5 mil, 12 mil dólares por partida. E eles não apitam toda semana. Então, especialmente quando chega aí nos playoffs, no Super Bowl. E quando acaba a temporada, eles têm outros empregos. Tem árbitro que é dono de academia, tem árbitro que é empresário. Então, eles são profissionais, mas não são empregados 100% do tempo. Enquanto você vê que os treinadores, os jogadores, acaba a temporada, eles vão para o processo de off-season, de pré-temporada. Eles têm que cuidar do ativo que são eles mesmos. Então, talvez fazer um novo acordo trabalhista para os árbitros, para eles serem remunerados o ano inteiro, para durante a off-season eles terem trabalhos de revisão de regra, de... não sei, cara. Isso daí é com a classe. Mas... É com quem recebe o esse é o ponto. Exato. Perfeito, meu querido. A próxima pergunta. O único capaz de parar Patrick Mahomes é o Joe Cool, Pedro Navarro. Esse é o programa hipotético, amigo. Nossa, já sei o título do timeout, pô. Eu Pode vou começar essa primeiro. daqui. Exato, deixa eu começar com essa aqui. Cara, eu escolhi essa foto de propósito, né? Mas assim, vitória e derrota não é estatística de quarterback. Então tiveram quarterbacks que jogaram melhor do que o Joe Burrow jogou, certo? Quando ele venceu o Patrick Mahomes e perderam a partida. E a galera do QB Wins, né, Pepe, fala assim, pra zoar o Joe Burrow você é muito bom, mas pra defender o Lamar você né, tipo assim, você vai nesse ponto também. Então, tipo, cara, o Joe Burrow perdeu o Super Bowl. Ninguém fala sobre isso, é só sobre ganhou do Mahomes, mas e depois? O QB Wins só funciona nessa hora, sabe? Esse que é meu ponto com a coisa. E ele teve o drive, tá? Ele teve o drive pra vencer o jogo. Mais de um drive pra vencer esse jogo, né? Ele teve, mais especificamente, ele teve 6 drives seguidos que terminaram em 3 and out no segundo tempo. Exato. E o ponto, Pepe, não é que o Joe Burrow não é bom por conta disso. Eu quero que todos recebam o tratamento, certo? Igual o do Joe Burrow. Então, cara, não é pra se basear se o time ganhou ou perdeu. Então, cara, eu acho que o Josh Allen pode ganhar do Patrick Mahomes. Ele já ganhou várias vezes na temporada regular. Não ganhou na pós-temporada, fato. O Lamar, a mesma coisa, já é um cara que já venceu o Kansas City Chiefs, certo? O Joe Burrow também, né? Então, acho que todos esses caras conseguem vencer o Patrick Mahomes. Acho que o Jalen Hurts, por exemplo, cara, jogou muita bola naquele Super Bowl e não ganhou. Por quê? Por causa da defesa. E então, ganhou no ano seguinte. Entendeu? Então, cara, todos esses caras podem vencer, porque é mais do que o quarterback, né? O Joe Burrow, de fato, conseguiu. Loan Arumo fez um plano de jogo brilhante no segundo tempo, certo? E aí que confundiu bastante o Patrick Mahomes. Então, é mais do que uma posição só. O futebol americano é um esporte um pouco mais complexo do que isso, por mais que isso seja mais palatável, certo? Mas você que está assistindo o Timeout, você é uma pessoa que se importa um pouco mais, né? Que tem ali um carinho com o futebol americano e você não enxerga ele dessa forma, tenho certeza. Cara, vamos lá. Se a gente fosse falar apenas de números, naquela final de conferência o Joe Burrow teve 2 TDs, uma interceptação, 86 de rating e 250 jardas passadas. Então, assim, Josh Allen teve números muito melhores jogando contra o Mahomes e acabou que ele simplesmente não teve um plano defensivo tão bom. Enfim. Vamos lá. Primeiro de tudo. Joe Cool é esse aqui, tá? Boa. Esse homem aqui é o Joe Cool. Isso é verdade. Parem com esses apelidos. Não, ele tem vários apelidos muito fodas. Joey Franchise é insano. Joe Saist, certo? Agora, Joe Cool é outro. Você tem toda a razão. O meu ponto sobre isso, Alex, em adição ao que você já disse, é que as pessoas decidiram que o Joe Burrow é o anti-Mahomes. E elas vão seguir com essa narrativa independente do que acontecer. O Joe Burrow tem 2 idas pros playoffs na carreira, galera. Então, assim, esse é o anti-Mahomes? Esse é o cara que vai salvar a NFL do Kansas City Chiefs? Porque se for, mano, a gente tá perdido. Porque não dá pra você ganhar do Kansas City Chiefs se você não vai pra pós-temporada. Sabe? É um fator muito importante. Agora, a minha teoria para esse amor todo que existe com o Joe Burrow... E, vamos lá. Você tem que amar bons quarterbacks. Eu adoro ver o Joe Burrow jogar. A gente
cansou de falar do Joe Burrow nessa temporada. Defendemos ele falando que os Bengals não foram aos playoffs, não por conta dele. Isso prova que não é estatística, que vitória e derrota não é estatística de QB. Eu gosto mais do Burrow dessa temporada, que ele não foi pro Super Bowl, que ele não foi pra pós-temporada, do que eu gostava ano passado e no ano retrasado. Que ele chegou em final de conferência e que ele machucou no ano seguinte. O ponto não é esse. O ponto é que ele começou a carreira ganhando 2 vezes do Patrick Mahomes na temporada regular e ganhando do Patrick Mahomes na final de conferência. Desde então, ele perdeu todos os jogos pro Mahomes. Desde aquela final de conferência, ele perdeu na temporada regular, perdeu na final de conferência, perdeu na temporada regular de novo. Então, existe esse tratamento porque ele foi o primeiro cara a fazer isso desde o Tom Brady. Porque ele ganhou do Mahomes num ano em que o Mahomes tinha virado um jogo com 13 segundos faltando no relógio. Então, tava 21-3 no primeiro tempo. Então, são muitas coisas que aconteceram aí nesse momento, nesse meio tempo, pra gente continuar com essa narrativa. E é impressionante que a gente tá falando de Joe Burrow em fevereiro, sendo que ele está em janeiro, que ele nem tá no Super Bowl, ele nem tá na final de conferência, tá lá em sabe? Cancún, mano. Exato, cara. Por que a gente não pode falar do Lamar Jackson, então? Por que a gente não pode falar do... Vamos falar do Tom Brady. Vamos falar do Tom Brady. Tom Brady aposentou, ganhou 2 vezes o Mahomes nos playoffs. Aí você vai olhar esses jogos... Era o Tom Brady jogando contra a primeira temporada do Mahomes na carreira e depois no Super Bowl que os Chiefs estavam sem tackle. Então sempre que a gente utiliza esse discurso de QBs contra QBs, a gente ignora todo o restante de coisas que aconteceu durante o jogo. A gente simplifica algumas coisas porque é divertido, mas a verdade é que não foi Josh Allen contra Patrick Mahomes, foi Josh Allen contra a defesa do Kansas City Chiefs, contra Steve Spagnuolo, que mandou mais uma blitz em cima do cara e destruiu as chances dos Bills irem para os playoffs. É Patrick Mahomes contra Sean McDermott e esquema defensivo, sabe? Tem análise tática. Quando você faz uma análise tática, Alex, alguma vez você já fez uma análise tática do QB jogando contra o QB do outro time no snap? Senhor. É impossível. Então, não. O Joe Cool não é o único capaz de parar o Patrick Mahomes. Tá? Eu agradeço pela pergunta, Annie Suelen. Isso não é direcionado a você. É uma pergunta que a maioria dos fãs tem, e que reflete um pouco como da forma simplificada que a gente faz da NFL. Então é uma pergunta que a gente viajou um pouco aqui, mas em resumo outros quarterbacks podem vencer o Patrick Mahomes também. O Jalen Hurts venceu na temporada regular, pode vencer no Super Bowl agora. O Brock Purdy poderia ter vencido ele na prorrogação. Quando ele saiu de campo, o time estava vencendo. A última posse de bola não foi dele. Então, assim, essas coisas que a gente precisa começar a tentar mudar no imaginário da galera. E talvez nunca mude, mas tá tudo bem. Eu tenho esse ponto assim, mas se a gente não falar, aí que não vai mudar mesmo. Exato. Então, e é sobre ser sincero com a análise, sabe? Tipo, a gente não tá forçando nada. Eu não tô tentando ser politicamente correto de falar que o Mahomes não é ajudado pela arbitragem e tal. É a forma como eu vejo o futebol americano. Sim. E a gente tem formas parecidas de ver, eu e você. E é sobre isso. Se você discorda, tá tudo bem. Tá Sim. Tranquilo, cara. Existem várias formas de acompanhar a NFL. Essa é só a nossa. Exato. A gente também não chega aqui e fala as coisas só pra engajar, certo? É o que a gente realmente acredita. Exato. E a gente tenta explicar por quê de forma substancial o que a gente acha. Mas, GP, você pediu? Eu vou atender seu pedido. Vamos falar de Tom Brady? Vamos. Patrick Mahomes já pode ser comparado a Tomás Eduardo, o GOAT da NFL, PP? O que você acha dessa pergunta do João Gabriel 2015? Cara, eu vou te dizer o seguinte. Essa conversa é muito mais próxima do que as pessoas gostam de imaginar. Então vamos lá, eu puxei aqui, Alex, as primeiras 8 temporadas de cada um desses jogadores, tá bom? Mais especificamente os primeiros 112 jogos desses jogadores, que é o recorte desses 8 anos. O Mahomes ganha em vitória e derrota de QB, já que vocês gostam de analisar vitória e derrota. O Mahomes tem mais. Passes completos, jardas passadas, passes por tentativa, jardas passadas por tentativa, né? Jardas por jogo, passes para TD, interceptações, ele tem menos do que o Brady, rating, tentativas de corrida, jardas corridas, touchdowns corridos. Ele tem o mesmo tanto de Super Bowls vencidos, mais Pro Bowls, mais All-Pros, mais MVPs. Ganhou o mesmo tanto de jogador ofensivo do ano.
e foi MVP do Super Bowl 3 vezes contra 2 vezes do Tom Brady. Meu ponto aqui é, o Tom Brady é o GOAT porque ele foi muito bom por muito tempo. Só que demorou muito tempo para as pessoas admitirem que o Tom Brady era o GOAT. Foi só Porque no 28-3 que de fato ficou definido, assim. O Tom Brady precisou ser inevitável para que as pessoas considerassem ele o GOAT. Porque de talento, tinha gente que preferia Drew Brees, tinha gente que preferia Aaron Rodgers, tinha gente que preferia Peyton Manning. Não existe esse debate com o Patrick Mahomes. Não existe. Você pode falar que o Brady ganhou os 2 confrontos diretos e isso nunca vai deixar de ser uma narrativa. Então, assim, não vai ser esse o ponto que eu vou tentar rebater aqui, porque eu vejo isso de uma forma diferente das pessoas. Mas, enfim. O ponto é que nos primeiros 7 anos da carreira, o Patrick Mahomes é melhor do que o Tom Brady em absolutamente tudo. E são apenas fatos. É o recorte dos 7 anos. Vamos supor que ninguém soubesse o que ia acontecer desses 7 anos pra frente do Tom Brady. Que ele ficou, inclusive, 10 anos sem ganhar o Super Bowl. Imagina o Mahomes ficando 10 anos sem ganhar o Super Bowl. Ele sequer ficou 1 ano sem ir pra final de conferência, mas beleza. Nesse recorte, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente com a carreira do Mahomes. Pode ser que o Mahomes seja um cara que joga até os 35. E pode ser que até os 35 anos ele passe o Tom Brady em Super Bowls e tal. E pode ser que ele nunca atinja essa dinastia tripla que o Brady teve. Brady teve 2 dinastias, basicamente, assim, de títulos. E teve 3 onde, basicamente, o time foi dominante esse tempo inteiro. Mas sim, eu acho que ele pode ser sim comparado com o Tom Brady. O Mahomes é pra mim indiscutivelmente o segundo maior QB da história da NFL. Eu acho que não dá pra você comparar o que ele tá fazendo com o que o Joe Montana fazia. Era uma época totalmente diferente. O Joe Montana era um quarterback na temporada regular e era um outro quarterback nos playoffs. Só que assim, o Patrick Mahomes já tem mais vitórias nos playoffs do que o Joe Montana e ele jogou 10 anos a menos. O Patrick Mahomes já tem mais idas ao Super Bowl do que o Joe Montana. Ele pode igualar o Joe Montana em títulos de Super Bowl agora. Então, é tudo muito absurdo o que o Patrick Mahomes faz, sabe? E ele faz sendo protagonista do time. A gente falou, do começo da temporada do Mahomes não foi tão bom, né? Pega o que ele fez da semana 10 pra frente. Olha o que ele fez no último jogo. O Patrick Mahomes não sofre turnovers mais, galera. O Patrick Mahomes não entrega a bola pro adversário. Ele entregou na primeira metade da temporada. Agora ele é um cara que cuida da bola, que faz os passes curtos. Você não vê o Mahomes errar nas coisas básicas do jogo. E é por isso que os Chiefs são tão perigosos. Porque eles chamam o que eles precisam pra ganhar 10 jardas e eles ficam aí fazendo esse ciclo, tá ligado? Então sim, pra mim ele pode ser comparado com o Tom Brady. E eu quero saber a sua opinião também, Alex. Eu tô contigo. Eu acho que o Tom Brady é o GOAT. Ele é o GOAT maior ainda da história da NFL, certo? Exato. Mas o Mahomes está se colocando nessa conversa. Desde antes do último Super Bowl, né, PP, já falei, eu realmente acho isso, que ele é o melhor da história da NFL. Quando eu falei, né, todo mundo jogou pedras. Ele tá cada vez mais aí, né, acho que se comprovando que, cara, é um cara que consegue fazer mais coisas em campo e me dá mais chances de vencer qualquer partida do que eu acho qualquer outro quarterback que veio antes dele, certo? E de novo, aquela coisa, né? O vitória e derrota não é estatística de quarterback, mas o quarterback é o cara que mais importa pro resultado. Exato. Então, você tem o Patrick Mahomes, é o cara que mais me dá chances de vencer qualquer partida. Então, eu acho que ele é o cara com mais ferramentas aí em toda a história da liga, né? E pra mim é o melhor de todos. Mas o Tom Brady, claro, ainda é o maior, né? E aí o Patrick Mahomes tem cada vez mais se colocado nesse ponto. Acho que o começo de carreira do Patrick Mahomes é sem dúvidas melhor do que o Tom Brady, né? E o futuro, a Deus pertence. De novo, eu quero ser paciente nesse ponto. Não acho que eu preciso dizer que é agora, porque na verdade eu acho que não é. Mas eu acho que ele está se colocando nessa conversa de poder ser comparado a, certo? Porque nem tudo é sobre essa frieza dos números também, sim sobre a forma que a gente vê as coisas do futebol americano, né? Então, acho que sim, pode ser comparado, por mais que eu ainda veja, sei lá, essa distância, essa diferença de caracterização, talvez, das coisas, certo? Mas, Pepe, vou fazer uma pergunta extra aqui pra você. Andy Reid. Eu não pus essa pergunta aqui, mas a gente precisa ter uma conversa sobre Andy Reid, Pepe. E aí, tá na conversa de melhor técnico da história? Como é que tá essa parada aí já pra você? Cara, eu acho que o Bill Belichick ainda é o maior técnico da história. Ele é o cara que ganhou como coordenador, ganhou como head coach,
E ele foi talvez o cara que foi o líder da maior dinastia da história dos esportes americanos. Né? A dinastia dos Patriots, que você pode separar em eras, mas essencialmente foi uma grande dinastia de 20 anos, porque foi o momento em que teve Tom Brady e teve Bill Belichick, e ele foi o cara da cultura. O Tom Brady mesmo fala, não era divertido jogar nos Patriots, mas era muito menos divertido você não ganhar título. E os Patriots ganhavam títulos. E hoje o legado da NFL é esse. O New England Patriots ele tem a aura de ser uma das maiores franquias da NFL por conta do Bill Belichick. Agora, o Andy Reid é indiscutivelmente pra mim top 3. E eu acho que a gente já pode colocar ele à frente do Bill Walsh. Porque ele tá treinando há mais tempo do que o Bill Walsh. O Bill Walsh não foi um cara que ficou muitos anos na NFL. Ele já tem mais vitórias do que o Bill Walsh. Ele tem o mesmo número de Super Bowls que o Bill Walsh. O Bill Walsh ganhou 3 com os 49ers. O George Seifert ganhou 2. O Andy Reid tem 3. E ele é o cara, mano, que tá atrelado também a talvez o melhor quarterback da história da NFL. E a gente nunca vai saber o que seria do Mahomes sem o Andy Reid. O que seria do Andy Reid sem o Mahomes a gente já viu. O Andy Reid sem o Mahomes chegou num Super Bowl. Tinha um time do Philadelphia Eagles que tava ano sim, ano também na pós-temporada, chegando em final de conferência. Não ganhou. Acontece. Mas assim que ele teve um QB pica, ele foi lá e ganhou 3 títulos e tá indo pra mais um agora. E é sobre aquela segurança que você sente em quartas descidas, em momentos decisivos, que você sabe que o time não vai deixar de produzir, que ele não vai deixar o momento ficar grande demais. Então, pra mim, o Andy Reid é o segundo maior técnico da história da NFL. E começa-se a ter uma conversa entre ele e o Bill Belichick também. É bom que a torcida dos Patriots vai adorar a gente depois desse vídeo, né? A gente já querendo tirar o GOAT dos dois e... e não é sobre isso. É os Enzos, né, Pepe? Os nascidos em 2005 comentando. Exato. Vai ser só isso nos comentários. Mas, cara, eu também, assim, ainda vejo o Bill Belichick como o maior técnico da história, né? Acho que... Tem até o Don Shula também, Pepe. Não dá pra esquecer, assim, né? Ainda Gigante. nessa era Super Bowl. Mas, pra mim, é a maior mente ofensiva da história da NFL, certo? Acho que isso dá pra colocar na frente do Bill Walsh, por exemplo, como você traz, né? E aí o Shula ali, o Belichick mais pro lado defensivo da bola, né? E aqui o Andy Reid do lado ofensivo é um cara que tá na frente das tendências aí nos últimos 20 anos, né? Então, desde a época do Philadelphia Eagles, assim, eu acho que ele como técnico, principalmente na época dos Eagles, ele tinha mais seus defeitos, assim, né? De ser um pouco mais teimoso, e a maturidade fez muito bem pra ele, né? E aí, você tendo aí peças que possam executar o que ele acredita, né, no futebol americano, são fundamentais, mas é um cara que sempre se adapta. Ele tem seu estilo de jogo, mas ele tá sempre constantemente, assim, pegando o que ele acha que vai dar uma vantagenzinha ali pra ele, certo? Então, é um cara que, pra mim, é a maior mente ofensiva que a gente já viu. Né? E acho que isso, assim, dá pra colocar, assim, já, porque acho que a gente precisa ter essa conversa, assim, porque a gente exalta muito pouco ele por conta do Mahomes, né? Acho que fica mais, assim, concentrado, né? Com razão, é o quarterback, mas... E eu né, posso falar um precisa dar negócio, mãozinha Alex? pro técnico. Diga. O Andy Reid, ele me passa a vibe de aparência de técnico foda. É tipo aquela parada do Dumbledore do Richard Harris, dos primeiros 2 filmes. Que quando eu imagino um técnico, eu imagino aquela figura. O Andy Reid, ele é meio paizão, ele é aquele cara robusto, carequinho, bigodinho, aquele... quando ele bota que só o... Ele fica desse jeito em todos os jogos, né? E eu acho muito bonitinho, cara. Eu acho que ele tem aquela vibe, aquela aparência do treinador de futebol americano, sabe? Então, não tem nada a ver com ele ser pica ou não. É só um comentário que eu queria fazer, porque o Andy Reid é muito brabo, velho. Ele é muito brabo. Sim. A imagem dele ganhando acho que foi depois da final de conferência contra os Bills. Sei que teve uma final de conferência que a galera foi lá e deu um hambúrguer pra ele de presente. Eles embalaram bonitinho. Adora. É massa demais, tá ligado? Ele é um cara muito fera. Sim, senhor. E produziu vários técnicos aí pra NFL desde então, né? A árvore dele é muito prolífica, né? Inclusive o Sean McDermott, que perdeu pra ele na final de conferência, certo? É, pupilo, Dito né? Isso, exato, né? O Nick Sirianni, por exemplo, que tem o Andy Reid, que tem o Doug Peterson, certo? Que tem o Nick Sirianni, né? Então vem nesse ponto assim, enfim. Frank Reich, né? Antes, desculpa, e aí vem o Nick Sirianni. E pra gente finalizar, Pepe, tá muito Chief centrado essas perguntas, eu trouxe essa outra. O timeout hipotético ataca novamente com a pergunta do Gabriel. Se o Josh Allen estivesse na NFC
já teria chegado a um Super Bowl, meu amigo? Não sei. Mas eu acho que sim. Essa daqui eu vou entrar um pouco mais na análise pelo seguinte. Eu acho que é muito paia que a gente tenha tantos QBs bons só na AFC. Porque provavelmente, cara, o auge desses caras tá sendo dominado pelo Mahomes. Então a gente não vai ver um Super Bowl do Joe Burrow esse ano, a gente não vai ver um Super Bowl do Lamar, do Josh Allen, porque existe um senhor chamado Patrick Mahomes que tá sendo treinado pela maior mente ofensiva de todos os tempos e pela maior mente defensiva da atualidade, aí, que é o Steve Spagnuolo. Então, eu imagino que se ele tivesse na NFC, vamos supor que tipo assim, os Bills jogassem na NFC, pra gente não mudar demais assim, os cenários. Né? Porque se a gente começa a imaginar o Josh Allen nos 49ers, o Josh Allen nos Cowboys, não é isso que eu quero fazer. Se tipo, fosse o Bills no lugar do Panthers, eu acho que ele já ia ter chegado num Super Bowl sim. A gente brincou na reunião de pauta, né, que os times eles têm que jogar 2 Super Bowls na AFC. Eles têm que enfrentar o Patrick Mahomes no final de conferência. E aí, se eles ganharem, eles ainda têm que ganhar o Super Bowl. É muito paia. É muito paia esse handicap que eles têm. Mas e você, Alex? Você acha que ele tinha ganhado um? Chegado em um, né? Não é nem ganhado, é só pra ter chegado, né? Então... Pois é. Talvez, mano. 50-50. Não sei dizer, pode ser que cara. sim, pode ser que não. É aquela coisa, né, Alex? A vida é dividida entre ou você é uma tartaruga ou você não é. É impossível negar isso. Perfeito. O Josh Allen tá 24-7 contra a NFC, Pepe. Eu fui olhar aqui, né? E 3 dessas derrotas foram de 2020 pra trás, né? Quando o Josh Allen ainda era ruim. Então, era o Bad Allen. Tem esse ponto, exato. Mas, por exemplo, o Philadelphia Eagles ganhou dele na temporada passada, naquele jogaço com o Jalen Hurts. Então, e se essa fosse a final de conferência? Aquela coisa, né? Esse é um hipotético muito grande, cara, porque, tipo, você tem que pegar todo um time e colocar ele lá na conferência, tipo assim, como é que isso vai acontecer? Não sei como é que isso aconteceria, sabe? Mas, assim, é aquela coisa, cara, acho que a gente falaria do Josh Allen e aí talvez desse Buffalo Bills de forma diferente se você não tivesse o Patrick Mahomes. Então, eu diria que sim, sabe? Porque ali eles inevitavelmente eles são os primos... É o primo daquele seu primo milionário. Exato, cara. Você é o segundo melhor. Você passou em medicina. Só que teu primo é muito mais pica que você. Exato, mano. Tipo, o Mahomes é meio Michael Jordan nesse sentido, né? Tem um espaço ali que o Michael Jordan pagou o legado de todo mundo, mano. 100 títulos do cara e pronto. Entendeu? Tipo, e as outras lendas que estavam nessa era... Tudo Michael Jordan, sabe? Então, o Kansas City Chiefs é um pouco isso, né? Até por isso a galera do Ravens comemora muito os 3 MVPs do Lamar Jackson, porque o Allen e o Burrow têm nada até agora. Tipo eles assim, podem ser um cara que aposentam sem tá first team all pro, sem... Exato. E, de novo, por isso que números não contam a história toda, porque a gente assiste esses caras jogarem e é muito diferente de você falar, esse cara aqui não tem nenhum MVP, nenhum all pro. Mano, mas o Josh Allen é um dos melhores quarterbacks da NFL independente disso. Ainda bem que as pessoas tinham olhos em 1984, que elas viram o Dan Marino jogar. Sim. Imagina o debate que ia existir se o Dan Marino era bom ou não, se não existisse filmagem, cara. Sim. Nossa, meu Deus. É isso, meu amigo. Então, perguntas respondidas a esse timeout hipotético. Vamos finalizar esse programa maravilhoso. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse programinha, certo? Então aí as perguntas de vocês, a bolsa timeout e... Pra não deixar passar de novo, Pepe. Go Birds. Seremos. Go Birds, go Birds. Já declaro minha torcida aí. Serei da Milícia Verde nas próximas semanas. É isso aí, cara. Eu quero ver o Philadelphia Eagles vencendo esse Super Bowl. Acho que esse time merece. Acho que vai ser legal a gente quebrar essa narrativa dos Chiefs. E vai ser brabo porque vocês ficariam eternizados como o time que quebrou o three-peat. Exato, mano. A gente quebra o three-peat, a gente quebra mais uma dinastia. Golim! Se você acha que não tem narrativa... Tá aí a sua narrativa, Golim! Exato. Que foi comprar a briga mais desnecessária da história. A Milícia Verde pega, mano. Eu fiquei com dó do Golim, cara, porque ele é tão bonzinho, mano. E ele devia ter tweetado isso tão não, mano. Ai, um abraço, Golim. É isso. Mano, eu preciso que alguns jogadores no Philadelphia Eagles vençam um Super Bowl, sabe? Esse que é o ponto. Tipo assim, alguns já tem. Seria muito bom que tivessem 2.
tem uns camaradas que tem que ter isso garantido, porque depois não sei quando é que vai acontecer de novo, sabe? Então, mano, Saquon, AJ, Jalen Carter, essa turma, Quinn Mitchell, Cooper Dedin, essa turma toda aí tem que ganhar de uma vez. Eu passei isso ano passado com os 49ers. Eu queria muito com o George Kittle, Bowles, o Fred Warner. Mano, eu já vi esse filme, melhor elenco contra o melhor quarterback. Cara, olha as últimas 2 vitórias dos Chiefs no Super Bowl. Eles ganharam nos últimos 1 minuto e meio. Mas é isso, pai. Vai dar bom, vai dar bom. Família, é isto. Vamos, deixa o like aqui, certo, nesse programinha. Tá acabando. Igual eu falei no Renan de Fato, mano, devia tirar mais fotos quando pude, dar mais beijos e abraços, certo, enquanto estava aqui, então... Andy Bernardo, eu queria saber que eu estava nos bons tempos antes de eu sair deles. Exato, foda, mano. Né? Um abraço de hoje, mano, então, pro Golinho, que comprou treta contra a segunda Philadelphia Eagles. Golinho, meu Golinho! A gente perdoa, Golinho, venha para o bonde do gigantesco. Mas o bom é que ele não pega pilha, mano, a galera tava atacando hate e ele tava anjo. Felizão lá. Ele é um anjo. Então é isso. Galera, semana que vem like, a gente volta. Tamo Vamos junto. E próximo programa, beijos. Correspondente internacional Pepe Naidor estará lá. Então, coisa linda. Go Birds! Beijos.